Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre as formas de absorção de nutrientes das plantas superiores. Ou seja, como que as plantas, quais mecanismos são aqueles pelos quais as plantas absorvem os nutrientes do solo. Quer saber quais são eles? Fica comigo nesse vídeo. Então tá, o que você precisa saber sobre a absorção de nutrientes das plantas pelas raízes? Por que eu estou falando pelas raízes? Porque as raízes são como se fossem ali a boca da planta, tá bom? Então é por lá que a maioria dos nutrientes, a maior parte dos nutrientes são absorvidos. Ah, mas tem absorção foliar também. No processo evolutivo das plantas, assim que as plantas saíram do mundo aquático para o mundo terrestre, elas evoluíram essa estrutura evolutiva que seria o uso das raízes, tá? Então, elas ainda têm alguma coisa das plantas primitivas, que eram as plantas aquáticas, que as plantas aquáticas absorviam muito os nutrientes pelas folhas, tá? Mas essa mudança evolutiva fez com que as plantas superiores, que são aquelas que foram para a parte terrestre, saíram da água, foram se adaptando, evoluindo, elas desenvolveram as raízes, que são muitíssimo mais eficientes na absorção de qualquer nutriente, tá bom? E é por isso que elas são tão importantes assim. Então nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre os 3 principais mecanismos de absorção das plantas pelas raízes, ou seja, aproveitando o nutriente do solo, tá? E por que é importante você saber isso? Quais são eles? Primeiro, a forma mais eficiente que absorve a maior parte aí dos nutrientes é a forma conhecida como fluxo de massa, tá? Mas fluxo de massa, que negócio doido, que esse negócio é esse, tá? Então funciona assim. Imagina que a planta, ela funciona como um canudo. Eu não sei se você já viu o vídeo sobre fisiologia vegetal que nós falamos aqui, que foi uma entrevista com o professor Guilherme do canal Biologia com o professor Guilherme, que é um canal muito legal, que fala sobre assuntos diversos de biologia, e ele veio aqui na entrevista, ele falou como as plantas servem como canais de comunicação, né? Porque entre o solo e a atmosfera, que na verdade ela absorve ali cerca de 90% da água que ela absorve do solo, ela perde para a atmosfera. O que isso quer dizer? Que nesse ato de retirar água do solo e passar para a atmosfera é como se ela fosse um canudinho, tá? Ela funciona como se fosse um canudo, porque assim que ela perde água pelas folhas, né, pela evapotranspiração, ocorre um gradiente, né, de água, né, uma diferença de potencial que suga a água que está no solo. Ou seja, ela perde água para a atmosfera e chupa como se fosse um canudinho a água que está no solo. O que acontece quando a planta faz isso? Ela acaba trazendo água e os nutrientes que estão na solução do solo. Esse é o fluxo de massa. Então imagina só, ela perde água para a atmosfera, como se a atmosfera estivesse chupando pela planta, e isso vira um canudo, sabe? E daí os nutrientes vêm junto com esse fluxo de massa. E aí a maior parte dos nutrientes são absorvidos dessa forma, tá? Qual a outra forma de absorção dos nutrientes? Que é conhecida como difusão, tá bom? Então vamos lá, tem uma raiz, você imagina que tem uma raiz, e daí, por fluxo de massa, ela está perdendo água para a atmosfera e está puxando água do solo, e daí ela absorve nutrientes da solução do solo. Imagina que tem nutrientes próximos à raiz, tá? E ele é absorvido. O que acontece? Tem nutrientes que estão mais distantes da raiz. E agora, aqui que está próximo da raiz, tem menos nutrientes. Quando a planta puxa o nutriente que está próximo à raiz, esse que está mais distante tende a se espalhar mais e caminhar para aquela área próxima à raiz. E esse processo é conhecido como difusão, tá? E você vai ver que tem alguns nutrientes que são absorvidos preferencialmente por esse processo ou muito influenciados por esse processo. E o último processo de absorção é o por interceptação radicular, que a menor parte dos nutrientes é absorvido dessa forma, mas ele existe e ele é importante a gente considerar, tá?
nenhum dos nutrientes é preferencialmente absorvido por interceptação radicular. O que é isso? É quando a raiz está crescendo e no ato de se desenvolver ela encontra com o nutriente, tá? Então isso é interceptação radicular. Agora eu vou pegar desse livro aqui, que é um livro muito legal, do Van Hage, do IAC, Fertilidade do Solo e Manejo de Nutrientes. É um livro muito bom, principalmente para quem está começando a estudar esse assunto. E ele traz uma tabela que eu vou colocar para você aqui, só para você ver, por exemplo, a contribuição dos 3 processos de absorção nesse trabalho que foi feito aqui, adaptado de Barber e Olson, de 68, e está aqui no livro, para as três formas de absorção para todos os macronutrientes aqui: o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E daí você pode ver, por exemplo, né, se a gente pegar o nitrogênio, você vê que quase nada é difusão e que a maior parte é fluxo de massa e muito pouco interceptação radicular, né, em quilos por hectare, as formas que foram absorvidas desses nutrientes nesse trabalho que foi feito aqui. Então você vê que, por exemplo, o nitrogênio, principalmente absorvido aqui no caso da cultura do milho, uma das formas mais absorvidas é a forma de nitrato, né? O nitrato é uma forma que ele não se liga a CTC, né? Ele não tem essa ligação a CTC nas camadas de maior concentração de raízes, que são as camadas superficiais, onde se concentra mais CTC, né, do que CTA. Então, como ele não se liga a CTC, essa diferença de potencial, né, no caso da difusão, não teve tanta influência. Tá? Então, a maior parte dele foi absorvido por fluxo de massa. E isso leva a gente a interpretar também que água é essencial para o processo de absorção. Tá? Então, não importa se você tem uma análise de solo com todos os nutrientes lá, e se não tiver água, como você vê aí, a maior parte dos nutrientes absorvidos por fluxo de massa, não tem absorção correta dos nutrientes, não tem uma absorção eficiente dos nutrientes, tá? E a difusão? Vamos ver aqui no caso, por exemplo, fósforo e potássio, eles têm muita influência, né? Você vê que o potássio ainda tem bastante fluxo de massa, mas tem bastante influência da difusão na absorção aí do fósforo e do potássio, tá? Daí você vai falar, então no caso a água não é importante? De forma alguma, a água é muito importante, porque a água acelera o processo de difusão, ajuda a essa transferência de uma área de alta concentração para de baixa concentração do nutriente. Então existem fórmulas para isso que mostram isso, tá? Mas a água é muito importante nesse processo, então a água é essencial, tá? E você vê, por exemplo, que fósforo e potássio, eles têm uma característica diferente no solo e eles são mais influenciados por difusão. Os outros macronutrientes, né, o cálcio e o magnésio também tem bastante influência em interceptação radicular, né? Eles são bastante abundantes na solução do solo, em solos corrigidos, tá bom? Mas mesmo assim, o fluxo de massa acaba sendo o que mais influencia a absorção de todos eles, tá? Por isso que é tão importante assim a água. Outros fatores também afetam a absorção de nutrientes, tá bom? Como, por exemplo, a temperatura, que é um outro fator super importante. Então, temperaturas aí entre 15 a 25 graus, em média, tá, para as culturas. Claro que a curva de aproveitamento de nutrientes para as culturas, ela varia. Culturas de inverno, por exemplo, essa curva é mais eficiente para temperaturas menores, culturas de verão para temperaturas maiores, tá? Mas essa é uma média em que é otimizada a absorção de todos os nutrientes. Então, em dias muito quentes ou muito frios, mesmo tendo disponibilidade de água, também é possível, tá? E é comum que a planta não consiga aproveitar bem os nutrientes, tá legal? Esse é um outro fator que influencia bastante também na absorção de nutrientes. Ou seja, condições climáticas de forma geral, né, que envolvem aí a umidade, a temperatura, a radiação solar, tá? Tem plantas que conseguem se desenvolver muito mais quando está com aquele dia ensolarado, né? Se estiver muito nublado também afeta a fotossíntese e tudo mais, no caso principalmente das C4, tá? Das gramíneas. Mas tem outras coisas que influenciam também a absorção de nutrientes, no caso, como, por exemplo, o sistema radicular. Então, tudo que ajuda a ter um sistema radicular mais vigoroso, com mais ramificações de raízes, uma boa associação com a microbiologia do solo também ajuda, tá? No caso de plantas que têm uma boa associação com micorrizas, que são fungos associativos que ajudam a aumentar a área de contato das raízes com o solo, conseguem absorver nutrientes que não seriam absorvidos sem
essa associação com esse fungo. Então todas as condições que permitem, né, que não esteja compactação física ou química, né, que estimule o crescimento radicular, quanto maior e mais vigorosa a raiz, principalmente as raízes de menor diâmetro, que são as mais eficientes na absorção de nutrientes, é nessa condição que a planta vai aproveitar melhor todas essas formas de absorção, porque quanto mais raiz, mais interação biológica, maior a superfície de contato e maior área para explorar do solo e absorver todos esses nutrientes, tá bom? É por isso que é muito importante você fazer práticas de manejo que estimulem o crescimento radicular também. Então vamos lá, vamos resumir. Fluxo de massa, difusão, interceptação radicular. Fatores importantes: condições climáticas, temperatura, umidade do solo e crescimento radicular, tá bom? Isso é muito importante para você que está começando a entender esse aspecto de absorção de nutrientes. Bom, era isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa nos comentários sobre a sua experiência sobre o assunto, alguma coisa que você queira complementar e alguma coisa que você tenha acontecido com você que possa contribuir aqui com os colegas. É isso aí e até o próximo vídeo.